Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à TV Educação. Eu sou a professora Juliana. A nossa aula é sobre crônica. Crônica, isso mesmo, olha aí, ó, gênero textual. Bom, a crônica ela aborda os acontecimentos do dia a dia. É uma narração curta que situa-se entre o jornalismo e a literatura. É muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádio. Ela tem o objetivo de fazer uma análise crítica das situações cotidianas, né? Que vai possibilitando aí o leitor a uma reflexão entre esses diversos assuntos. Bem, a crônica, ela é caracterizada por ser um texto curto, de linguagem bem simples e que retrata os aspectos da nossa vida. Geralmente tem toques de humor e até de ironia também. Um pouco de comédia aí. Então, para que serve a crônica, não é mesmo? Ela tem esse caráter jornalístico e apresenta textos que narram e refletem o cotidiano. As crônicas servem para fazer uma crítica, com a intenção de causar mesmo, né, um pensamento, uma ideia, chegar a uma reflexão. E aí, os bons cronistas, eles são aqueles que conseguem perceber situações do nosso dia a dia, né, das nossas vidas aí, e transmitir isso ao leitor. São pequenas visões da realidade, né, e que às vezes não é percebida por todos. E nós conseguimos aí estabelecer, então, três grandes afirmações, né, que pertencem a essa estrutura da crônica. A crônica ela é um gênero muito livre, né? Tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. Mas alguns aspectos são extremamente importantes e precisam ser percebidos aqui. Nós podemos destacar que o cotidiano ele é o ponto de partida. Isso. As crônicas elas partem de um acontecimento, de uma situação que nos envolve aí durante o trabalho, né? Durante a nossa participação em família, até mesmo na escola, né? Por exemplo, uma fila de banco ou um passeio no parque, a espera de um ônibus no terminal, tudo pode se tornar uma crônica. O cronista ele não descreve simplesmente os fatos, ele também usa como um ponto de partida para alcançar uma reflexão, né? Ou até mesmo para entretenimento do leitor. A partir dessa lente aí do cronista, né, do cotidiano que é retratado com uma poesia, uma sensibilidade, nós podemos nos divertir, né, com essa leitura. E muitas vezes apresenta assim pequenas críticas também, né? Mas tudo com uma linguagem bem leve e aí que traz o quê? A proximidade com o leitor. Então a linguagem da crônica ela é simples, ela é coloquial, ela é do nosso dia a dia. O escritor ele se aproxima do leitor, né? Em alguns casos ele até conversa com o leitor. E aí quando ele conta, né, como enxerga um determinado fato, o cronista ele permite que o leitor veja o mundo com os seus olhos. E a crônica também ela permite que o leitor passe a perceber fatos do seu próprio dia a dia. Você consegue se enxergar, né, na escrita dele. Portanto, são fatos que geralmente acontecem conosco. E a linguagem da crônica, ela é uma linguagem assim totalmente simples, né? Uma linguagem que é livre, que é despretensiosa, né? E que não fica buscando convencer o leitor de algum ponto de vista. A intenção apenas é entretê-lo. E também é comum que as crônicas provoquem, então, essa reflexão, né? De uma forma bem sutil. Bom, então até aqui pontuamos três aspectos que são relevantes, né? Que é o cotidiano, a proximidade com o leitor e a utilização da ironia e do humor. Agora, faremos uma análise sobre as características. Sim, vamos falar um pouquinho das características também. Bem, então nós temos lá, né, as crônicas elas apresentam essa linguagem aí que nós já falamos que ela é simples, é espontânea, é situada aí entre a linguagem que é oral, né, e escrita. Isso faz com que o leitor identifique, né, com o cronista e que acaba se tornando aí o quê? Um porta-voz daquele que lê. Por isso que a crônica
ela é textos curtos e de fácil compreensão. Ela possui essa linguagem que é despojada e que é simples. E ela narra situações banais do cotidiano. E aí tem poucos personagens, às vezes até nenhum personagem. Ela tem esse caráter também crítico, né, sobre o comportamento e as situações. Pode apresentar até um tom sarcástico, né, que quer dizer aí essa ironia, né, seguida aí de uma comédia, mas com um tom mais debochado. E ela vai seguir também um tempo que é cronológico. Então aqui falamos um pouquinho da narrativa, né, do uso dessa linguagem e dos temas que são relacionados aos acontecimentos do cotidiano. Falamos da característica. Agora temos a estrutura. Sim, estrutura da crônica. Então vejamos. A estrutura, ela é baseada em textos dissertativos. Sim, temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na introdução é o momento de expor o assunto, convidar o leitor a olhar para o mundo com ele. É uma apresentação breve, né? Apenas para dar ao leitor a ideia central do tema. Já no desenvolvimento, é momento de detalhar o seu ponto de vista, de descrever a situação ou o acontecimento ou aquele evento. Na conclusão, ressalta o ponto de vista e gera uma reflexão. E aí, fecha com a opinião do cronista. Então, assim fica a estrutura das crônicas. Vejamos também alguns tipos de crônicas. Sim, as crônicas podem ser classificadas. Eu relacionei apenas algumas delas aqui. Nós temos a narrativa, a argumentativa, a literária e a humorística. Falaremos brevemente sobre cada uma delas. Então vamos iniciar pela narrativa. Bem, a crônica narrativa, ela tem a intenção, é claro, de narrar um evento, um cotidiano, apresentando aí o ponto de vista do autor sobre os fatos. Mas as crônicas narrativas, elas envolvem os mais diversos tipos de narrador. Portanto, pode ser narrada tanto na primeira quanto na terceira pessoa, o eu ou o ele, né? Podemos encontrar uma crônica que seja tanto narrativa e descritiva ao mesmo tempo, né? Vale lembrar que a crônica ela é um texto curto, escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, onde a principal característica aí é o quê? É apenas relatar acontecimentos do cotidiano de forma cronológica, né? Seguindo sempre essa ordem da sequência aí de datas, né? De acordo com como aconteceu o fato ou o evento. E aí a gente tem aqui uma indicação, olha só. Temos Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor versátil e que escreve desde crônica a conto. Ele representa muito bem as crônicas narrativas, porque ele apresenta esse estilo, que é leve, mas profundo, cativante, né? E ele tem esse poder de fazer comédia. Bem, esse livro aqui narra em pequenos capítulos casos diários, né? Onde os homens contam mentiras na tentativa de se mostrarem melhores. Nem falei o nome do livro, né? Vamos lá. As mentiras que os homens contam. Pois é, aqui os homens justificam, né, o motivo aí de mentir, né? E ainda deixam bem claro que a mentira é por uma necessidade, né? E aí são casos bem divertidos, diários, né? Que tem essa pergunta inicial aí que já não nos faz questionar, né? Porque Veríssimo, ele inicia dessa forma, né? Quem nunca inventou uma mentira, né? Quem nunca inventou uma mentira aí para a mãe, né? Pensando em faltar de escola porque não fez o trabalho ou porque era um dia de prova, né? Então ele coloca situações assim de uma forma muito comum. E agora falaremos um pouquinho do outro tipo de crônica, que é a crônica argumentativa. Bem, aqui na crônica argumentativa, nós temos a cara de pau do brasileiro. Isso. Indicação também de uma crônica que vocês podem estar procurando e lendo. Pesquisem aí e leiam essas crônicas. Olha que interessante. A Mariana Camilo Pinho, que é a escritora, ela trouxe aí dentro dessa crônica argumentativa, né, um tema que trabalha justamente a honestidade do brasileiro. E é claro que nós não podemos generalizar, né? Mas faz parte aí do povo ter esse jeitinho malandro, né? De resolver as suas situações aí no dia a dia. Então, é um tipo de texto que é argumentação, é a principal marca,
mas ela é muito utilizada, né, também justamente para despertar, né, alguma situação, para a gente pensar sobre o tema. E aí as crônicas argumentativas, elas são utilizadas nos meios de comunicação, sobretudo em jornais, porque elas apresentam e desenvolvem interpretações de um determinado assunto, né? Além de argumentar, ela traz essa reflexão aí. E nós podemos considerar que a crônica argumentativa, ela trabalha justamente com a crônica, juntamente com a crônica jornalística. Isso, porque ela contém esses aspectos aí de textos argumentativos, né? Que procura defender uma ideia, né? E aí traz, muito próximo também do artigo de opinião. Os cronistas, eles conseguem escrever as crônicas, expressam nesse tipo de texto o tema, né? Mas não deixa de deixar a posição, o ponto de vista, né? O juízo de valor sobre o determinado assunto. Então, essas foram as crônicas argumentativas. E aí temos o exemplo, a cara de pau do brasileiro. A próxima, falaremos sobre a crônica literária. Bem, a crônica literária, ela vai contar uma história para apresentar um ponto de vista, mas de uma forma muito sutil. Aqui, a abordagem maior não é apresentar o ponto de vista, mas apenas assim sinalizar, né? Ela vai refletir em cima de temas que envolvem a emoção, né, o psicológico, as situações vão se passar dentro dessa trama aí, né, dos pensamentos. Ó, o Vestido Branco, de Clarice Lispector, ele vai descrever, né, uma situação de insônia e de vários pensamentos, né, aborda uma temática assim que vem questionar a pureza, sabe? Porque o branco traz isso, né? Então, envolve mais o lado psicológico. Já a crônica humorística, essas são as melhores e são assim as preferidas. É a comédia, né? Bem, não é nada fácil fazer humor, né, com textos escritos. Mas aí é muito interessante porque Milor Fernandes, ele se destaca. E aí, o que ele faz? Ele apela para esse lado mesmo, né, de graça, de piada, como forma de entreter o público. Ao mesmo tempo em que ele utiliza aí de uma ironia, sabe? De uma ferramenta que é muito essencial para fazer uma crítica. E alguns pontos, né, são muito atingidos aí, né? Como se trata de política, de cultura, de economia, né? São temas aí muito comuns. A indicação é O Rei dos Animais, né, de Milor Fernandes, que representa bem essa crônica humorística. E assim falamos sobre a classificação, então, das crônicas, né? Aí podemos falar agora algo que é muito importante. Bem, quando a gente fala de crônica, a gente precisa estabelecer que tem uma mistura de jornalismo também e de literatura, isso mesmo. De um recebe essa observação, que é atenta, né, da realidade cotidiana, e do outro essa construção de linguagem. Por isso que a gente estabeleceu aí, né, crônica, literatura e jornalismo, porque é um jogo verbal. Algumas crônicas, elas são editadas até em livros, justamente para garantir essa durabilidade aí no tempo, né? Porque a crônica, ela trata de temas muito atuais, né? Mas quando elas precisam ficar registradas, né, elas ficam editadas em livro. E elas caminham juntos, crônica e jornalismo está sempre caminhando junto, porque é essa intenção mesmo de passar uma notícia, né, mas de uma forma o quê? Emotiva e opinativa, ou seja, de dar sua opinião. Bom, até aqui, estudante, nós fizemos uma grande observação aí sobre a crônica. Falamos dos aspectos relevantes, falamos da estrutura, das características, do tipo. A partir de agora, veremos dicas. Isso! Como escrever uma crônica, professora? Vamos partir aí para essa parte da construção, não é mesmo? Então vamos lá. Bem, quando se trata de como fazer uma crônica, é importante esse planejamento aí, né? Nesse planejamento você tem que entender o seguinte, que faz parte aí escolher um fato, não é mesmo? Um fato que seja do seu cotidiano, mas que chame a atenção do leitor, né? Um tema que seja
diferente, né, que cause um impacto, né, que venha cativar o leitor. E aí outro detalhe, o tempo, né, a organização, você tem que separar esse tempo aí, organizar, né, planejar como você vai iniciar e aí observar o quê, né? Tem elementos que são fundamentais, o enredo, que é essa trama, né, desenvolver essa situação, esse evento, né, contar a história em si. Os personagens, quem participou, quem está participando dessa história, né, desse relato, o tempo, né, o tempo se foi ontem, se aconteceu hoje, determinar um tempo. O espaço a gente fala de local, né, e o foco narrativo, né, que é um outro fator que é muito importante, que é como você vai escrever, se é a primeira, se é a terceira pessoa, né, escolher esse foco aí. Agora, nós vamos falar de algo que é, assim, essencial. A leitura sobre o tema. Sim, é necessário ler sobre o tema escolhido que você vai falar, né? A gente sabe que tem aí um universo disponível, né? E você ter opiniões, né, de outros autores para colocar no seu texto, isso é essencial, né? E faz com que você consiga até desenvolver melhor o seu texto. Então, a principal característica da crônica é que você seja observador, né? Que faça suas observações sobre o ponto de vista de outras pessoas também, né? E se for o caso, e que você até leia outras crônicas, né? E o interessante também é que na crônica você pode apontar uma solução, né? No seu texto, como você já leu muito sobre esse assunto, né? E você quer colocar uma solução ali, você também pode fechar isso. E deixar bem claro, né? Que a sua opinião sobre o tema que você quer falar, né? Sobre o assunto. Coloque mesmo, né? Na situação sobre o qual você está falando, o que você sente diante. Esse cuidado com a escrita é também importantíssimo, né? Sua ortografia, escrever a palavra de maneira correta. O texto ele precisa ser claro, né? Claro e objetivo. E aí uma dica de ouro, né? Para terminar a gente tem uma dica de ouro, né? Qual que é a dica então? Revisar o seu texto, sua crônica. Depois que você escreveu, que você relatou, que você fez o registro lá, né, de uma situação, escreveu? Ótimo, agora vai revisar. Essa segunda leitura aí você tem a chance, né, de perceber o que pode ser corrigido, né? O que você realmente escreveu. E é claro, lembrar de conferir também o que você escreveu, né? Se de fato realmente é uma crônica, né? Quantidade de personagens, tem muito personagem, faltou opinião, refletir sobre as questões, né? E até fazer uma pergunta mesmo, né? Será que isso aqui é uma crônica mesmo? Será que eu estou falando muito, né? Estou dando muito detalhes, é muito descritivo, né? Então, assim, é sempre bom, ao finalizar, revisar o seu texto. Então, finalizamos, né, as nossas orientações sobre a crônica narrativa. E agora é momento de apresentarmos, sim, um livro de crônica. O título é As Crônicas de Fiorella. É a autora Vanessa Martinelli. Bem, esse livro são crônicas de uma adolescente que vive com humor e amor, uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Dessa fase que é muito especial, né? Adolescência. Vocês podem se identificar um pouco também, estudantes. Aqui teremos alguns desabafos sinceros e até divertido. Vale a pena a leitura. Eu escolhi apenas uma e farei a leitura para vocês. Vamos acompanhar? Quando eu crescer. A professora de português mandou me chamar. Fiquei bem apreensiva após o último sermão sobre ser madura, mentir, coisa e tal. O que é que eu fiz de errado dessa vez? Cheguei à sala dos professores e dei de cara com a minha mãe. Eu devo ter feito algo de muito errado. Então eu disse, oi mami, acenei de maneira bem tímida. E ela respondeu sorrindo. Mas sorrindo? Não combina. Eu fiz algo de errado e ela sorri? Não, não combina.
aí eu ouvi: Fiorella, você deve estar curiosa para saber por que eu chamei você e sua mãe aqui. Então disse: sim, na verdade estou suando frio. A professora então abre a pasta e tira de dentro uma folha. Eu reconheço, é a minha letra. Você poderia ler essa redação para nós? Eu pego o papel entre os dedos. É a redação que eu entreguei ontem. Depois do fiasco da última, eu devo ter feito besteira. De novo, então, eu penso. E aí, engasgada, começo. A leitura de uma voz bem baixinha. Quando eu crescer, quero ser popular, rica ou bem-sucedida. Tá, isso até ajudaria, mas quando eu crescer, eu quero ser muito mais. Eu não quero ter carros importados, casa na praia, grana ou marido milionário. Eu quero ter muito mais. Eu quero ser trilíngue, PhD, doutora em algo. Eu quero muito mais. Não me basta amigos ao monte. Aparecer na TV, ser estrela de novela, eu quero muito, muito mais. Eu quero crescer. Eu quero uma família que seja unida e linda, como a minha. Eu quero chegar em casa e ver que alguém me espera. Ser como a minha mãe, boa cozinheira, boa fazedora de cafuné, boa profissional, boa mãe e pai. Quero alguém que me entenda como o Afonso entende a mãe. Ter filhos bons, tipo eu mesma, meu irmão e o Cleverton. Quero ter uma bebê bem fofa e bem humorada, que nem a Lulu. E eu quero um novo Rufus, um novo cachorro. Quando eu crescer, quero me sentir amada, como eu me sinto hoje. Termino com a voz morrendo. Então eu olho para cima e vejo. Minha mãe está desmanchada, que nem manteiga no fogão. Até a professora chorou. Ai, que alívio! Eu não fiz besteira. E o abraço apertado da mamãe diz que não foi besteira. E aí, estudantes, gostaram da nossa crônica? Eu espero que sim, que tenha contribuído para o aprendizado de vocês sobre crônica. E agora é com vocês. Para acessar as nossas atividades na plataforma SBED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, isso, se inscreva no YouTube. Muito bem, SBED GV. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.